Olá, meu nome é Rita de Cássia Aguilar Menezes, eu sou pediatra, neonatologista, sou médica cooperada da Unimed BH e hoje nós vamos falar sobre a prevenção de acidentes em bebês. Então, por que falarmos em prevenção de acidentes em bebês, né? Os acidentes constituem a maior causa de morte no Brasil entre crianças de 1 a 4 anos. O mais impressionante é sabermos que mais de 90% desses acidentes poderiam ser evitados e que eles acontecem dentro de casa. Os acidentes mais frequentes na criança até 1 ano são a queda, a asfixia, as queimaduras, as intoxicações, a ingestão ou aspiração de corpo estranho. Vale a pena dizer que a queda ela vai predominar em todas as faixas etárias da infância, mas acontece também nos bebês. É comum, sempre alguém já ouviu uma notícia que o bebê caiu da cama, o bebê caiu do trocador ou até mesmo do colo dos pais. Esses acidentes são os acidentes mais frequentes e é neles que nós devemos atuar na criação de um ambiente seguro. No quarto, o bercinho do bebê. O berço do bebê deve ser um berço seguro para recebê-lo em diversos aspectos. A estrutura do berço não pode ter nenhuma estrutura pontiaguda, deve ser sempre arredondado. Ele deve ter um colchão firme e seguro, de jeito que o bebê não consiga puxar esse colchão, porque o colchão é muito leve. O lençol bem ajustado no bebê. O próprio colchão também, deve ficar bem ajustado, sem nenhum vão entre o berço e o colchão. É muito importante também que as grades do bebê, elas tenham uma distância máxima de 6 centímetros, para o bebê não prender a cabecinha, o ombrinho, determinadas partes do corpo dele. Se for pintar o bercinho, a tinta deve ser tinta atóxica, porque o bebê ele vai pôr a boquinha, ele vai explorar tanto com a mão como com a boquinha todo o seu ambiente. Dentro do berço, nada dentro do berço. Um berço lindo, ele normalmente não vai ser o berço ideal. Então nada de rolinhos, nada de travesseiros, nada de cobertores e nada de protetores. Existem vários trabalhos mostrando o risco que essas estruturas dentro do berço, o risco que elas oferecem para o bebê. Os bebês, eles se sufocando nos laços dos protetores, se sufocando dos rolinhos. E se o colchão é muito macio e o bebê por algum motivo vira de bruços e ele não consegue tirar a cabecinha porque é muito macio, ele pode se asfixiar também. Então é um berço limpo, um berço que seja seguro para o bebê. Os armários da cozinha devem ser lacrados para o bebê não ter acesso, porque assim que ele engatinhar, ele vai abrir os armários com certeza. A gente conhece bem essas histórias, As gavetas de talheres, ele não pode ter acesso. Ali nós temos estruturas perfurantes, estruturas cortantes, o armário de pratos, de talheres de louça, ele vai puxar aquilo para ele, vai quebrar, ele vai se cortar. O fogão, as panelas devem ser colocadas com os cabos virados para dentro, Hoje os nossos fogões, eles têm uma estrutura de segurança para ligar o gás, Isso há muitos anos atrás era um risco enorme, o bebê ia lá, virava a chave do gás. Hoje a gente já fica mais tranquilo com os fogões que vêm com esse equipamento de segurança. Mas as panelas ele pode puxar. E aí pode ocorrer um grande risco, que são as queimaduras, que também elas são listadas como um dos acidentes frequentes na infância até 1 ano. Na área que fica perto da cozinha, os produtos de limpeza não devem estar ao alcance das crianças. Eles são coloridos, eles têm perfume, a criança pode querer provar. Os baldes, usou um balde de água, joga a água fora, nunca deixe um balde de água cheio. A criança vai chegar ali, ela pode se afogar no balde, porque ela não sabe voltar. Então nada de baldes ou água que ele possa ter acesso, ou colocar a cabecinha.
Produtos no alto, que ele não consiga pegar, isso é muito importante porque nessa área da casa, inclusive a cozinha, né, por estatística, e a área são consideradas um ambiente de maior risco, né, em que os acidentes acontecem com maior frequência. Bom, nós devemos pensar primeiro no que não fazer, né? Então, é muito comum os pais ou o cuidador, né, querer colocar alguma substância em cima da queimadura, né? A gente se ouve várias histórias, né? Até assim, pó de café, óleo, enfim, né? Isso não se deve colocar nenhuma substância estranha em cima da área queimada. O que nós podemos fazer naquele momento é tentar fazer um resfriamento da área queimada com água fria corrente, né? Então, molhe a superfície queimada em água fria, né, água corrente, e procure imediatamente assistência médica. Isso é muito importante, porque só o médico vai poder avaliar o grau e a profundidade dessa queimadura, né, e tomar as providências de urgência que são cabíveis para aquele caso. As feridas, naqueles riscos do bebê puxar as coisas para si, né, e alguma coisa se quebrar, ele pode se cortar. O que fazer diante das feridas? Nós temos vários graus de feridas, né? Mas diante de uma ferida maior, que está sangrando muito. Então, a primeira coisa, né? Se ele se machucou num ambiente contaminado, provavelmente sim, no chão, enfim, então vamos lavar essa ferida com água e sabão, né? Também não colocar nenhum produto, lavar bem a ferida. Se estiver sangrando muito, vamos fazer uma compressão da ferida com um pano limpo para nós fazermos a hemostasia, ou seja, para nós tentarmos conter a perda de sangue e procurar assistência médica, né? Procurar o pronto-socorro, né? Feridas pequenas, né? Tipo as escoriações que podem acontecer, né? Basta nós lavarmos bem as escoriações com água e sabão. Bom, nós temos dois momentos que pode acontecer asfixia no bebê. Um é aquele no bercinho, né? Em que ele pode se enrolar, né? Naqueles tecidos soltos do bebê, ou que ele pode, né? Na posição de barriguinha para baixo, não conseguir levantar a cabecinha por um colchão mais molinho e se asfixiar. Vale a pena lembrar, quando eu falo em posição, qual a posição correta do bebê dormir? De barriguinha para cima ou decúbito dorsal. A mãe fica com medo, mas e se ele golfar, né? Se ele regurgitar, não vai engasgar? Não, o bebê ele tem um reflexo para esses momentos em que ele tem uma flexão lateral da cabecinha, em que ele vai se prevenir, né? Ao passo que se ele estiver na posição lateral ou na posição de barriguinha para baixo ou decúbito ventral, o risco de asfixia é muito grande. Ele não vai saber se desvencilhar daqueles líquidos ali, né? E pode se asfixiar. Bom, então como fazer diante de uma situação de asfixia no bebê? É um momento angustiante, né? Mas eu vou mostrar aqui, né, uma manobra que os pais podem fazer, né, durante esse período, né, em que o bebê está com aquela dificuldade na respiração. Bom, eu vou demonstrar aqui agora então a manobra, né, que os pais podem utilizar diante de um bebê cuja suspeita é de aspiração, né, de um corpo estranho e que se apresenta com sinais de sufocação. Esses sinais, eles se apresentam com mais frequência, né? O bebê com uma respiração mais ofegante, um ritmo respiratório muito irregular. Se pode também acontecer uma ausência de respiração, se a obstrução tiver sido completa, né? Esse bebê vai estar mais molinho, né? Mais hipotônico e pode apresentar a cianose, né? Que é aquela boquinha roxa ou as extremidades roxas, né? Nós não aconselhamos a tentar buscar o corpo estranho com o dedo, porque como a boca do bebê é muito pequenininha, corre o risco, né, dos pais empurrarem, né, o objeto ou o corpo estranho ainda mais para dentro da glote, né, da via aérea. Então, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos posicionar esse bebê,
né, na minha mão dominante. Essa mão vai segurar firme a cabecinha do bebê. Com a outra mão eu vou colocar os dedos afastados entre a boquinha e o narizinho, né, para deixar a via aérea, né, bem exposta. E vou, né, virar esse bebê para minha outra mão, tá? Nesse momento, a cabecinha do bebê deve ficar com uma inclinação para baixo, né, em relação ao corpinho, e com a parte inferior da mão, mais ou menos na direção dos bracinhos, eu vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode fazer isso sentado ou ajoelhado, se não, né, no momento não tiver uma cadeira por perto. Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vocês percebem aqui que eu faço, né, um ligeiro movimento, né, em direção à cabecinha, né, durante a compressão. Né? Depois dessas 5 compressões, se você percebeu que o bebê ainda continua, né, hipotônico, sem resposta, eu vou voltar o bebê para o meu outro braço, ainda com a cabecinha sempre mais baixa em relação ao corpinho, e vou fazer 5 compressões no tórax do bebê. 1, 2, 3, 4, 5. Se você sentir que não está seguro, né, você pode tentar também fixar mais o corpinho do bebê, colocando as perninhas dele entre o seu braço, tá? Eu vou só repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, agora, na dúvida, procurem ajuda. Nunca fiquem sozinhos se a angústia é grande, se você não consegue fazer alguma coisa. Nós temos os órgãos oficiais que estão à nossa disposição. Então, né, você pegue o telefone, ligue 192 para o SAMU ou 193 para o Corpo de Bombeiros, fique perto da criança, coloque o celular no Viva Voz, enquanto a criança está ali no seu colo, né, você já conversa com o socorrista e pede ajuda. A Unimed faz parte do projeto Parto Adequado, e prevenir os acidentes dos bebês começa já no pré-natal, com a criação de um ambiente seguro para receber esse bebê.